Quando eu fui conversar com o pastor Eibe e pedir a mão da filha dele em casamento, eu falei, olha, eu quero casar com sua filha, se precisar, eu trabalho uns 14 anos igual Jacó trabalhou por Raquel. Ele falou, bom, 14 anos era para uma moça como Raquel, a Priscila é pelo menos 40 e pegando leve com você. Eu parei assim e falei, mas eu posso pagar os 40 depois de casar com ela? Ele falou, pode. Eu falei, então combinado. Então estamos aí pagando a dívida, né? Não, brincadeira, mas a gente realmente teve essa conversa. Mas eu queria falar hoje sobre um assunto que é muito importante. Não é só algo que a gente tem visto dentro da igreja, mas é algo que assim, a gente percebe na nossa sociedade, na nossa cultura, é algo que faz muito parte da nossa vida hoje, de um jeito que não deveria fazer. O tema dessa mensagem é ansiedade. E se só de ouvir que o tema é ansiedade, você já se sentiu levemente ansioso, essa mensagem é especialmente para você, amém? Porque, sabe, nós temos, e é normalmente essa passagem que vem à mente quando nós falamos de ansiedade, de Filipenses 4, no versículo 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. E não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você se percebe ansioso, comenta que você está ansioso, e aí tem aquele amigo abençoado que diz, mas você não pode ficar ansioso por coisa alguma, a Bíblia diz. Aí você fica mais ansioso, porque agora você está ansioso sobre a ansiedade que você não deveria estar sentindo. Já aconteceu com alguém isso, ou só comigo? Eu sou meio esquisito. Mas não é só isso que essa passagem diz, e eu quero que a gente leia ela daqui a pouquinho, só que a ansiedade tem sido chamada por muitos especialistas do mal do século. É impressionante como essa década mais pessoas sofrem mais com ansiedade do que na década passada. Algo sobre o nosso estilo de vida, acelerado, esse excesso de informação, você acorda, não deu nem 9 horas da manhã, a sua tia já mandou no grupo do WhatsApp da família 5 notícias de tragédia ao redor do mundo, e você já toma o seu café da manhã quase que numa vibe de Maranata, vem Senhor Jesus, que a coisa está feia. Então tem esse excesso de informação, a gente acaba se conectando com pessoas ao redor do mundo e às vezes a gente absorve a ansiedade que nem a nossa, o que eles estão passando, e parece que isso tem amplificado a ansiedade que sempre existiu. Sempre existiu. Outra estatística assustadora que eu li no livro do Max Lucado, O Fim da Ansiedade, onde ele fala sobre esse assunto, livro muito bom a propósito. Ele diz que a criança média de hoje em dia, ela exibe o mesmo nível de ansiedade que o paciente psiquiátrico da década de 50. Quer dizer, o que em 1950 era um nível de ansiedade normal para a pessoa receber atenção médica, é o nível de ansiedade que a gente encontra hoje nas nossas crianças. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, e só para mostrar isso, eu não estou dizendo quem, assim, estava perdendo cabelo de ansiedade, mas simplesmente batalhar contra a ansiedade. Quem aqui nessa semana lutou contra a ansiedade, levanta a mão. Dá uma olhadinha. A minha mão não está levantada de exemplo, tá? Eu também batalhei contra a ansiedade nessa semana. E normalmente a gente pensa nessa passagem de Filipenses 4:6, mas eu quero que a gente leia ela na íntegra, não só o começo dela. A definição, antes disso, de ansiedade é aflição, angústia, perturbação do espírito, causada pela incerteza. E segura aí essa ideia que daqui a pouco a gente vai voltar para ela. Vamos ler Filipenses 4, no versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a parte que alguém sempre fala para você quando você está ansioso. Só que, toda vez que a Bíblia fala sobre ansiedade, inclusive essa vez, ela não só diz não fica ansioso, mas juntamente com esse mandamento de não estar andando em ansiedade, ela apresenta uma explicação do porquê não precisamos estar. E isso muda tudo. Porque seria uma coisa eu dizer para você, brother, não se preocupa com aquela conta que você precisa pagar. E é outra coisa completamente diferente de dizer, brother, não se preocupa com aquela conta que você pagar, porque eu mesmo vou pagar por ela. É um exemplo, tá? Hoje de manhã eu falei isso e um cara falou, amém. É uma coisa eu dizer, não se preocupa com a sua fome, mas é outra completamente diferente de dizer, não se preocupa com a sua fome, porque daqui a pouco nós vamos comer um churrasquinho, Porque eu não estou te dizendo, não sinta algo, ou não faça isso, mas eu estou te dando um motivo pelo qual você não precisa. Faz sentido? A Bíblia, toda vez que ela fala sobre ansiedade, inclusive nessa, ela nos apresenta o porquê. Então vamos analisar rapidamente essa passagem na íntegra, tudo o que ela diz, porque essa passagem aqui é a fórmula, o antídoto contra a ansiedade, amém? Eu quero que você repita isso, a fórmula contra a ansiedade.
Nessa semana, se você se sentir ansioso, eu quero que você lembre dessa fórmula, nesse mês, nesse ano. Eu espero que para o resto da sua vida, você se lembre desse exercício bíblico e volte para essa passagem aqui. Mas olha só o que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos parar aqui e analisar já isso do começo. Eu acho interessante que a palavra de Deus nos ensina a não andar em ansiedade, algo contínuo, porque eu acredito que até certo ponto é inevitável você se deparar com ansiedade, porque às vezes você recebe uma notícia, às vezes tem uma situação acontecendo na sua frente, e aquele intuito de ficar desesperado, de sentir aflição ou angústia pela incerteza de como as coisas vão ter o seu desfecho, ou como elas vão acontecer, nós sentimos isso, mas nós não podemos andar em ansiedade. Por quê? Porque ao invés disso, nós devemos apresentar todos os nossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica. Então olha só que a Bíblia diz, que interessante: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, antes disso, sejam em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Então a Bíblia diz: não ande ansioso. Ao invés de andar ansioso, apresente ao Senhor em oração o motivo da sua ansiedade. Então é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. E como nós fazemos isso? A Bíblia diz: com ações de graças. Com ações de graças. Por que nós fazemos essas orações, esses pedidos, já com gratidão em nossos corações? Porque nós temos um Deus que nos ouve. Amém? E segundo, nós temos um Deus que, apesar de ter olhos e ouvidos por toda parte, quando nós chamamos papai, Ele tem olhos e ouvidos só para nós. Só para cada um de nós. Então nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde, e é por isso que nós fazemos esses pedidos já com gratidão. A passagem continua dizendo: quer dizer, então, após você fazer essas coisas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, gente, pergunta: qual é o tema da passagem? Então, a pergunta com resposta óbvia: guardará os nossos corações e os nossos pensamentos do quê? Uau! Que preciosa essa fórmula contra a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uau! Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro do momento onde ela realmente clicou para mim, na prática. Porque a nossa filha, quando ela tinha 6 meses de idade, isso foi 1 ano e meio atrás, a gente teve um acidente doméstico, onde a Pri caiu, se machucou, só que ela estava bem, mas a nossa filha caiu de cabeça no chão, com 6 meses. E a gente imediatamente foi para o pronto-socorro, preocupado, desesperado. Eu e a Pri se sentindo horríveis, eu me sentindo que eu tinha falhado, eu queria de alguma forma ter evitado aquele acidente, a Pri também se sentindo mal, e a gente estava aflito naquele carro. Eu acho que foi o maior momento de angústia nas nossas vidas, porque ela não estava muito bem. E assim que a gente chegou no pronto-socorro, ela vomitou, que é o pior sinal depois de uma batida como essas. Então o nosso coração estava na mão, a gente estava aflito, afoito. E assim que a gente entrou no quarto de hospital, eu já estava orando desde casa, porque a gente estava orando do desespero. Mas quando nós chegamos naquele quarto, eu comecei a me lembrar, olhar para trás e me lembrar de tudo que Deus já tinha feito na minha própria vida, que eu mesmo não devia estar vivo. Eu comecei a lembrar do que Deus fez por mim, pela minha esposa, pelo nosso casamento, e como a minha filha, antes de ser um sonho meu, ela era um sonho de Deus. E naquele momento eu comecei a orar, não a partir do desespero, mas orar com ações de graça, sabendo que Deus ia intervir em favor dela. Eu tinha essa convicção no meu espírito, antes de qualquer resultado vir, e nós começamos a parar de chorar e começamos a rir. Porque de repente a paz que excede todo entendimento, não tem explicação, encheu aquele quarto de hospital, encheu os nossos corações e nos guardou da ansiedade que estava nos destruindo naquele momento de tanta angústia. E eu falei para minha esposa, daqui a pouco vão entrar os médicos confusos nessa sala com os exames dela. E dito e feito, daqui a pouco eles chegam com a papelada, revisando assim, e falaram para a gente: nos conte de novo o que aconteceu. A gente contava a história, eles perguntavam: você tem certeza? Porque sua filha está bem, ela não devia estar bem se isso tivesse acontecido. A gente dizia: a gente tem certeza, porque Deus está guardando a nossa filha. Mas mesmo antes dos resultados chegarem,
a gente já estava sentindo a paz que excede todo entendimento, porque nós praticamos esse exercício que é a nossa fórmula contra a ansiedade. Sabe, toda vez que a Bíblia fala para a gente não andar em ansiedade, ela nos apresenta também o porquê não precisamos estar. Em Mateus 6, no versículo 25 ao 34, nós temos Jesus em seu sermão da montanha ensinando acerca da ansiedade, a preocupação com as coisas diárias. Eu vou estar lendo aqui na NVT, mas a palavra de Deus diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem. Talvez a sua versão, dependendo qual for a NVT, diz: não andeis ansiosos acerca do que comer, do que beber ou do que vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Que extraordinário ver as palavras do próprio Cristo acerca das nossas preocupações com as coisas da vida diária. E, gente, só para clarificar, porque quando você está na terceira vez nas minhas mensagens, você fica meio confuso, já falei, eu não falei, a nossa filha ficou bem, tá? A gente voltou para casa no dia seguinte, e ela estava bem, a gente, assim, cheio de gratidão no carro, chorando, de gratidão pelo que o Senhor fez, como Ele guardou a nossa filha, e o tiro que o diabo deu no pé, né? Porque agora a nossa filha tem 2 aninhos e já tem testemunho para contar do que Deus já está fazendo em favor dela. Isso ainda vai fortalecer a fé dela no futuro, então nós servimos um bom pai. Mas Jesus nos diz: não se preocupe com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Por quê? Ele diz: porque Deus sabe que você precisa dessas coisas. Então Ele está dizendo: não se preocupa com o que você precisa, porque Deus sabe que você precisa. É praticamente o não se preocupe com a sua fome, porque eu vou fazer um churrasquinho. Inclusive, quando eu falo de fome, tem uma passagem que normalmente tem uma história que normalmente as pessoas já ouviram o meu pai pregar. As pessoas às vezes até fazem meme, né? Um pai deixou seu filho passar fome para ele aprender uma lição. Mas eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu tinha saído de casa para estudar em outro país, porque eu consegui uma bolsa de estudos. E nessa ocasião, eu estava ganhando em real num trabalho aqui no Brasil, online, mas gastando meu dinheiro em dólar lá nos Estados Unidos, na época que o dólar era 2 e pouquinho, e eu achava um absurdo. E aí, eu lembro que tive um mês onde a vida fez comigo aquele truque de mágica, que é: seu dinheiro sumiu, puf, todas as minhas emergências combinaram de acontecer ao mesmo tempo. Eu lembro que tudo foi embora. E eu dei uma ligada para o meu pai, porque faltava 3 dias para eu receber o meu próximo salário. Eu falei: pai, eu não teria te incomodado, estou tentando ser crescidão, só que eu não tomei café da manhã, eu não almocei, eu não vou jantar, porque a coisa está feia. Né? Acabou a grana, você não consegue me ajudar? Eu acerto com você daqui a 3 dias. Ele falou: não. Eu falei: ué, você não pode? Ele falou: eu posso, eu não quero, você está falando de constituir família aí, eu não vou te ajudar não. Eu falei: pai, não foi culpa minha, eu tive emergência. Ele falou: se você não tem um fundo de emergências, foi culpa sua. Não teve conversa. Hoje eu sou grato que ele fez isso, que ele jogou duro comigo, porque pensa num guri que ficou bom de orçamentos depois dessa. Falei: pai, o que eu faço? Ele falou: você já jejuou 3 dias antes, jejua de novo. Eu sempre que eu conto essa história, eu vejo umas mães tipo, tadinho, e uns pais tipo, eu vou fazer isso com meu filho. Mas eu lembro que eu estava no meu 2º, 3º dia de jejum involuntário, e eu estava lá na casa de oração, longe, louvando ao Senhor, mas lá no fundo do meu ser tinha, sabe, um clamor meio diferente, com um barulho mais ou menos assim, tipo... E eu estava com vontade de tomar um café da manhã. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo e falou: Israel, vai tomar café, seu café da manhã já está pago.
Eu falei, glória a Deus, vamos nessa. Então eu fui para a fila da cafeteria, para não dizer que eu estava completamente quebrado. Eu tinha o último dos moicanos, que era uma nota de 5 no meu bolso, caso eu precisasse implorar por minha vida, assim, sabe? Tipo, a última emergência. E aí eu fui pro café pensando, Deus vai dar um jeito. E aí, quando eu estava chegando a minha vez, o cara que estava na minha frente virou e falou assim, e tudo que esse guri aqui quiser. Eu devia ter dito, tipo, glória a Deus. Mas ao invés disso, eu falei, não, imagina, não precisa. Ele falou, não, tudo que você quiser. Aí eu ainda tentando ser educado, não sei porquê. Então me vê um café sem açúcar, por favor. Ele falou, não. Perguntou para a moça que trabalhava lá, o que esse cara gosta de comer? Ela falou, eu gosto de comer esse aqui e tomar esse aqui. Falou, então vê tudo isso aí para ele. Ele ainda pegou o troco e pôs no meu bolso assim, e falou, Deus está cuidando de você, cara. E essa ocasião foi muito marcante para mim. Eu saí lá da cafeteria, obrigado, Deus, não sei demais, comendo. Mas foi marcante para mim porque eu lembro que eu estava na véspera do vestibular fazendo a matemática. Falei, Jesus, você está me mandando estudar um negócio que não é acreditado, eu não sei como que eu vou pegar emprego, não vou poder trabalhar lá no começo. Mas você está falando para eu ir, se você está falando para eu ir, eu vou te obedecer que nem uma criança e depender de você. Sabe, eu estava buscando o reino em primeiro e eu vi todas as coisas sendo acrescentadas, não só nessa área, mas eu lembro exatamente nesse tempo que a coisa estava meio apertada, eu estava já muito querendo pedir a Pri em casamento, eu vi uma oportunidade de fazer isso ainda mais cedo que o que eu tinha planejado previamente, eu tinha a bênção dos meus pais, dos pais dela, só tinha uma coisa que me preocupava, era o estado da minha geladeira. Eu falava, Senhor, eu sei que vou ter uma responsa de cuidar do meu lar, cuidar da minha casa, e Tu sabes, Senhor, o estado da minha geladeira. Mas é porque eu estou correndo atrás do que você me falou para correr. Eu não estou correndo atrás de dinheiro. Estou te obedecendo. E eu lembro que eu estava orando, conversando com o Senhor, e Ele me disse, Israel, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de você, eu vou cuidar de vocês. Vai nessa. E aí, eu comecei a planejar a minha surpresa do pedido de casamento para a Pri. E eu sabia que tinha uma coisa que ela queria, quando eu conversei com a mãe dela, com as amigas, a única coisa que ela queria que acontecesse no pedido de casamento é que chovesse. A única coisa que eu não tinha controle nenhum para fazer. Mas aí eu estava lá planejando. Imagina que romântico, eu queria fazer chuva artificial. Eu achei que era super romântico. Imagina só, eu aqui, né, de joelhinho, pedindo ela em casamento, ela aqui dizendo uau, e aqui atrás meu amigo Junão com uma mangueira, assim, ó. E quando eu estava planejando isso, eu não estou brincando, diante de Deus, o Espírito Santo, com clareza, tirou onda da minha cara. Eu estava planejando isso e eu senti Ele falando tão claramente comigo, tipo... chuva artificial, num tom de risada. Eu comecei a rir junto, falei, você tem uma ideia melhor? Ele falou, deixa comigo. Eu falei, então tá bom. Previsão de chuva? Nada, a gente não estava tendo muita chuva nessa época. Eu fui lá, fiz a minha surpresa, pedi ela em casamento, ela disse sim, começou a chover. E isso eu não estou falando de uma necessidade, eu estou falando de uma coisinha, um mimo. Na verdade, começou a chover tanto que a gente precisou se proteger da chuva. Acho que foi a maior chuva que eu já vi na minha vida. Assim. Foi escancarado que foi Ele que fez. Mas Ele fez. Por que eu digo isso? Porque nós temos um Deus, Ele nos ensina que se nós nos preocupamos em primeiro lugar com o Seu reino, Ele quer se preocupar com o resto, ao ponto de que eu não devia nem precisar me preocupar com essas coisas básicas, porque Deus não quer que eu perca o meu sono sobre essas coisas que Ele quer cuidar de mim. Eu não estou falando da gente viver jogando tudo para o desorganizado. A boa mordomia com todos os nossos recursos é algo bíblico, algo que nós temos que fazer, mas lá no fundo do nosso coração a gente precisa saber de quem vem a nossa provisão. Amados, eu vejo até hoje, o Senhor vem cuidando de nós, conforme a minha família foi crescendo, nós oramos, e aí, Senhor, está na hora de ter filhos? Está na hora. E de novo a oração que eu fiz foi, Senhor, dizem que criança é caro, né? Mas a resposta foi, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de vocês, eu vou cuidar de vocês. E depois Ele me disse de novo, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de vocês, eu vou cuidar de vocês, e vamos ver onde a coisa vai parar. Porque eu não tenho medo, irmão. As pessoas perguntam, você tem 24 anos e 2 filhos, você não tem medo? Não tenho. Porque eu sei quem cuida da minha família. Amados, eu não digo isso como frase de efeito, de coração. Se a economia do mundo implodisse, não tivesse pão para comprar, eu tenho certeza que Deus ia dar um jeito, se precisasse Ele mandar as aves do céu, trazer pão e carne para a minha família. Porque Ele é o nosso provedor, a gente está buscando em primeiro lugar o Seu reino, e nós vamos ver todas as coisas sendo acrescentadas. Inclusive, muitas vezes, quando eu falo dessa passagem, eu ensino também
sobre a área relacional, né? Para vocês jovens, solteiros, alguns já beirando o desespero, Senhor, será que o único casamento para mim é o casamento do Cordeiro? Você pode descansar em Deus, continuar buscando o reino em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas Israel, Mateus 6 aqui está falando de comida e bebida. Mas gente, quem que criou a gente para se relacionar? A Bíblia diz que Deus faz com que o homem solitário habite em família, é a invenção dele também. Eu tenho a sensação de que ele também quer prover nessa área. Na verdade, Provérbios 18, no versículo 22, e Provérbios 19, 14, falam que um cônjuge é uma dádiva, um presente do Senhor. Nós vemos esse exemplo no Velho Testamento até em Êxodo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 22, tem duas hebraicas, que para mim elas são heroínas bíblicas, Sifrá e Puá. O faraó manda matar todos os meninos que nascerem, os meninos hebreus que nascerem, e elas se recusam a fazer isso porque elas temem ao Senhor. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor mais do que a Faraó, porque elas sabem que Deus não está no negócio de assassinar bebês, então elas desobedecem o Faraó. E a Bíblia diz que porque elas temeram ao Senhor, Ele deu para elas as suas próprias famílias. Então, gente, é um tema fácil de ver, Deus cuida disso também. Sabe, e eu tenho tanta história para contar, porque eu tenho aplicado isso. Mas você talvez, eu sei que algumas pessoas, porque sempre a gente tem duas reações ouvindo um testemunho. Né? Uau, glória a Deus, eu quero viver isso, e às vezes a gente tem, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca aconteceu comigo antes, por que isso nunca aconteceu comigo? Mas você tem que lembrar, nós aprendemos isso com João, discípulo amado, que não é que Jesus reclinava a cabeça em seu peito, é João que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Nós temos todo o amor dele, mas o que a gente vai fazer com isso? Porque talvez, se você está se sentindo assim, será que isso pode acontecer comigo também? Você está precisando fazer isso aqui, ó. Amém? Isso pode acontecer com cada um de nós. Não é que eu sou o filho favorito de Deus. Eu me sinto assim. Eu me sinto filho favorito, mas você também pode se sentir, amém? Porque Ele quer ter esse tipo de relacionamento com cada um de nós. Mas, de novo, a Bíblia diz, não ande ansioso sobre o que comer, o que beber, o que vestir. Porque Deus sabe que você precisa disso. Ele sabe do que você precisa. 1 Pedro 5, no versículo 7, diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Porque Deus tem cuidado de mim. Eu posso lançar toda a minha ansiedade sobre ele. E eu acho interessante que a Bíblia diz toda a ansiedade. Não parte da sua ansiedade. Não a ansiedade que você julga ser espiritual o suficiente para orar sobre isso. Toda a sua ansiedade. Quer dizer que não importa se é uma situação no seu emprego, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, se é uma unha encravada do seu pé, se isso está te trazendo ansiedade. A Bíblia apresenta uma só destinação para isso, é lançar isso sobre o Senhor. Apresentar isso em oração para Ele. Nós precisamos entender que Deus é um bom Pai, um Pai amoroso que se importa com seus filhos. E que Ele quer nos patrocinar para viver essa missão que Ele tem para a gente. Buscar o reino em primeiro não fala só de uma ocupação, de você trabalhar numa igreja, trabalhar no ministério em tempo integral. Todos nós somos discípulos em tempo integral. Até o próprio trabalho que nós temos como igreja é equipar o corpo de Cristo para continuar sendo essa organização que vai dominar o mundo lá fora. É equipar os santos, é esse o propósito aqui. Então, o seu emprego, ele é na verdade uma fachada para cumprir a grande comissão. Amém? É isso que nós fazemos. Então, independente de onde você está, existe um jeito na sua vida onde você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus quer fazer essa troca com você, porque Ele não quer que você precise ir trabalhar preocupado com o seu salário, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Porque esse tipo de coisa ocupa os pensamentos daqueles que não conhecem a Deus, a Bíblia diz. Parece pesado, mas é esse o nível de provisão, é esse nível de confiança que nós precisamos ter em Deus. E a ansiedade, ela é inimiga da confiança, porque ela, na verdade, é uma manifestação de uma incerteza. É outro problema. Ela é tipo a luz que acende no painel do carro, falando que você precisa checar o seu motor. O problema não é a luz. O problema é o motor. Não adianta gritar com a luz, ela está te avisando de outro problema. E quando a ansiedade aparece nas nossas vidas, nós vimos que, por definição, ela é angústia, é aflição causada pela incerteza, porque às vezes a gente não sabe como as coisas vão ficar. Mas pensa num povo que tem que ter certeza, é a gente. Porque independente do que acontece amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, vamos combinar, o ano a gente já vira assim, né? Que esses últimos aí,
Foram diferentes. Mas daqui a 1 milhão de anos, tem um lugar na mesa de Jesus para mim, onde eu posso dizer essa frase surreal: Senhor Jesus, você pode me passar o pão, por favor? Fala sério. A minha vida está escondida em Cristo, quer dizer, vivo eu corro para os braços de Jesus, se eu morrer eu corro para os braços de Jesus. Pensa em alguém que está bem na fita, sou eu, é você, porque o nosso campeão já venceu a morte e o inferno por nossa causa. Nós temos paz para sempre. E Ele quer patrocinar a gente para viver livre, leve e solto. Eu não sei você, para mim isso parece maravilhoso. Se preocupar correndo dele, em vez de ter que ficar se preocupando comigo o tempo inteiro. É algo extraordinário. E de novo, quanto eu mais pratico isso, eu vejo Deus cuidando de cada coisinha. Cada coisinha. Filipenses 1,6. A Bíblia diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é um Deus que começa algo para não terminar. Eu não sei você, mas quando eu estou fazendo meus devocionais no Velho Testamento, e eu começo a ler sobre o povo de Israel, às vezes eu tenho uma raiva, assim, quase um ranço com o povo de Israel, uma vergonha ler. Alguém aqui passa raiva do povo de Israel? Como pode, gente? Que teimosia, que incredulidade. Você vê lá, eles estão lá no Egito, pedindo para Deus libertar eles, aí Deus vem, se manifesta com mão forte e poderosa, sinais e maravilhas, e tira o povo do Egito. Eles saem do Egito com a lancheira feita, com todas as joias das tias do Egito, eles estão lá cantando: Deus é bom demais, a gente vai te amar para sempre, nós confiamos em ti, você nos libertou. Aí de repente começa a vir o exército de Faraó. Aí eles começam a dizer: foi por falta de onde morrer no Egito que Deus trouxe a gente aqui para fora. Foi para morrer aqui. É isso que Deus estava fazendo. Ele me enganou. Foi pegadinha. Nós vamos morrer. Acabou. Eles se deparam com o mar vermelho e eles já estão nessa. E Deus vai lá e se manifesta com mão forte e poderosa de novo. E Ele abre o mar para o povo passar. E Ele fecha o mar no exército de Faraó. E eles começam a cantar de novo: Deus é bom demais. Deus cuida de mim. Aí eles começam a passar fome. Fala: foi para morrer de fome que Deus tirou a gente do Egito. Porque lá tinha isso, e aqui, tô com fome. A barriga de novo, né? E reclama, fala: Deus nos abandonou. Aí Deus faz chover café da manhã do céu. Imagina, você se acorda, se espreguiça na sua tenda, bota a mãozinha para fora assim, maná tá na mão. Das rochas jorravam água para o povo beber, porque eles tinham sede. Aí eles reclamam do calor, e tem um pilar de fumaça durante o dia, fazendo sombra para o povo passar, liderando o caminho. Durante a noite, um pilar de fogo para esquentar eles, aquecer eles no frio da noite, para iluminar o caminho, continuar conduzindo eles, as crianças, a criançada correndo com os marshmallows assim perto do pilar de fogo. Mas de novo, quando aparece um desafio, a atitude deles é dizer: é para morrer aqui. A gente fez viagem para morrer longe de casa, é isso. E a gente fica lendo, fala: como pode? Deus fica fazendo e eles ficam duvidando. Mas o duro é que a gente faz igual, né? E que a gente faz pior. A coisa mais difícil sobre passar raiva do povo de Israel quando você está fazendo seu devocional é quando você enxerga um espelho assim. Eu fiz isso semana passada. Porque o cara está lá orando para entrar numa vaga de emprego que ele sabe que ele não tem chance de conseguir, seria muito improvável, mas ele queria muito. E ele está lá orando. E ele vê o favor de Deus, ele consegue essa vaga, ele compartilha o testemunho no Life, porque foi uma porta que Deus abriu. Só que ele começa a ter dificuldades, crise dentro do emprego. Aí ele, foi para morrer aqui que Deus me tirou do Egito. Foi. Deus me abandonou, estou sozinho nessa. O casal orando para engravidar, não podia ter filhos, aí eles engravidam um milagre, churrasquinho com a família para celebrar, estão com as mãos para cima, mas aí começam a enfrentar dificuldades na criação de filhos, ou aparece uma enfermidade, e eles, foi para morrer aqui que Deus tirou a gente do Egito. Nós precisamos entender que Deus não tira o seu povo do Egito para deixá-los no deserto. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. E que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a gente vai ser patrocinado para fazer isso. É uma maravilha. Sabe, nós não precisamos andar ansiosos porque a gente pode fazer essa troca. Nós podemos confiar em Deus. Deus sabe que o povo é meio esquecido. Então, finalmente, eles chegam diante do Jordão. Eles falam: nós vamos morrer aqui. Longa viagem, né? Só para morrer aqui. Mas Deus já abriu um mar para eles passarem.
Deus abre o rio Jordão, mas porque ele sabe que o povo é esquecido, ele diz: vocês vão erguer um monumento. Vocês vão pegar as pedras do rio e erguer um monumento. E de repente o povo se depara agora com as muralhas de Jericó. Você fala: acho que deu. Acho que agora nós vamos morrer. Acho que Deus nos abandonou aqui. Mas eles olham para trás. E eles veem aquele monumento levantado. Eles dizem: peraí. Será que pode ser que Deus, que nos libertou do Egito e das mãos de Faraó, e nos alimentou no deserto, e nos protegeu do frio da noite, do calor do dia, e abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão para a gente passar, também não vai derrubar essas muralhas? Eu acho que ele vai. Então vamos nessa. E nós precisamos entender do mesmo jeito que o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. A gente não pode se comportar igual o povo de Israel em todo desafio que aparece, pensar: agora deu, esse vai acabar comigo. Sempre vai ter um gigante novo, né? Porque se não é um mar, é um rio, se não é um rio, uma muralha, se não é uma muralha, é um gigante. Mas Jesus deixou a gente avisado: no mundo terei aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês estão comigo. A gente ficou bem avisado. Então a gente não pode deixar a ansiedade roubar a nossa paz, que deve ser ancorada em Cristo. Porque quando a ansiedade aparece, e eu levo isso com muita seriedade na minha própria vida, porque eu constantemente batalho a ansiedade, em várias áreas. Mas quando eu percebo ela, eu trato isso como uma luz no meu painel, e eu não posso continuar dirigindo o meu carro se meu motor está com problema. Então eu não ando ansioso. Quando a ansiedade aparece, eu vou falar com o Senhor, e eu começo a abrir sobre o que está me deixando ansioso. E como o povo de Israel, eu olho para trás e eu começo a ver os monumentos, e eu lembro daquele testemunho, aquela vez que Deus fez isso comigo, aquela vez que Ele cuidou de mim, aquela vez que Ele cuidou da minha filha, aquela vez que eu não tinha o que comer, Ele ainda me deixou comer um cafezinho da manhã. E de repente o meu coração se enche de fé, e a minha confiança começa a crescer. E quando a minha confiança cresce, a minha ansiedade desaparece. Sabe, porque eu acredito que pela amplificação disso, nós até normalizamos isso um pouco. Mas, biblicamente falando, Deus não quer que você ande em ansiedade. Eu acredito que nenhum de nós quer andar em ansiedade. Sabe, muitas vezes a gente fica carregando isso quando não é essa a vontade que Deus tem para nossas vidas. Porque se a ansiedade, de novo, angústia e aflição causada pela incerteza, ela é uma manifestação da nossa falta de confiança no Senhor. E eu não digo isso como julgamento, como para te condenar. Eu digo isso como um irmão na fé que também luta contra a ansiedade, mas consegue ver essa verdade com clareza nas Escrituras. Eu tenho que tratar isso como é. Quando eu percebo a ansiedade, eu vou analisar a minha confiança, e conforme a confiança cresce, a ansiedade ela desaparece. Sabe, constantemente o Senhor nos manda fazer loucuras. E às vezes eu fico meio preocupado, mas eu lembro que é Ele quem cuida de mim. E conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. A ansiedade não é só um problema. Nós temos um mandamento bíblico contra a ansiedade, o que faz a ansiedade, na verdade, um pecado. E pecado não é uma palavra mística para dizer que algo é muito, muito feio. Na verdade, pecado no Novo Testamento é uma palavra muito prática. Ela é hamartia, no grego, que significa errar o alvo. Quer dizer, quando você tenta jogar um papel no lixo, você erra. Aquilo é hamartia, é errar o alvo. A mesma palavra que pecado. Quando você erra o caminho para ir para algum lugar, hamartia, pecado, errar o alvo. Quando um arqueiro atira num alvo e não acerta, hamartia, errar o alvo. Do mesmo jeito, o pecado, de todo jeito, é errar o alvo do que Deus tem para nós como nosso Criador e idealizador. Então nós precisamos tratar a ansiedade como que ela é pecado. E eu não digo isso de novo para trazer peso ou condenação, mas é que a gente precisa tratar isso como a Bíblia trata isso, para que a gente possa viver livre disso. Amém? Então, nós não temos somente um mandamento contra a ansiedade. Isso é para trazer conforto aos nossos corações. Nós temos a explicação, motivos pelo qual nós não precisamos andar em ansiedade. Nós podemos confiar em Deus, precisamos deixar a nossa confiança nele crescer. A nossa fé precisa ser como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que prestes a serem lançados numa fornalha por conta de sua fé no Senhor. Eles dizem: nós sabemos que Deus pode fazer.
Nós conhecemos o que Ele é capaz, nós conhecemos o seu poder. Nós sabemos que Ele vai fazer. Nós sabemos que Ele pode, nós sabemos que Ele vai. Mas mesmo se Ele não fizer, Deus seja louvado. Então nós precisamos olhar para as coisas com essa mesma fé. Deus pode fazer, Ele vai fazer, e mesmo se Ele não fizer, porque isso é confiança de que nós temos um Deus que é bom, um Pai que é maravilhoso e que nos quer bem. Quer dizer, Deus pode me tirar dessa, Ele vai me tirar dessa, e se Ele não me tirar dessa é porque Ele tem algo melhor em mente. Imagina quando José estava lá naquela cisterna, onde ele foi lançado pelos seus irmãos. Ele provavelmente estava orando para ser tirado dali. Mas quando aquele jovem com 30 anos assumiu a posição do segundo homem mais poderoso, da nação mais poderosa da terra, vivendo o propósito que Deus tinha para ele, podendo salvar sua própria família, sua nação, seu povo, eu fico imaginando como de repente ele viu, uau, Deus estava no controle disso o tempo inteiro. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor, amém? Para encerrar, eu só queria contar uma história que eu vi uma vez, de um voo que estava tendo uma turbulência. E era uma turbulência muito agressiva, o pessoal estava meio assustado. Até os bodybuilders, assim, grandão no avião, estavam soltando umas orações de reconciliação, assim, abafadas, sabe, lá no fundo do avião. Senhor, meu Deus, perdoa por tudo que eu fiz. Mas no meio de toda essa comoção, tinha um gurizinho de 10, 11 anos que estava sentado ali de boa, olhando pela janela, balançando o pezinho assim, ó. Uma senhora sentada do lado dele, estava voando pela primeira vez, meio desesperada com essa turbulência. Quando ela olhou para o menino e viu a calma dela, ela falou, esse menino deve ser aquelas crianças que começam a viajar de avião cedo. Então ela foi puxar conversa com ele e perguntou, esse tipo de turbulência é normal? Ele respondeu, eu não sei. Aí ela ficou meio curiosa. Falou, mas você não voa de avião bastante? Ele disse, não, é a primeira vez. Aí ela ficou confusa. Falei, por que você está tão calmo? O menino abriu um sorriso. Ele disse, meu pai é o piloto. Eu não sei qual é a turbulência que você está passando nesse momento, mas eu ouvi dizer que o piloto é dos bons. E a sua palavra nos ensina que nós podemos confiar nele. Se nós confiarmos em tudo que a gente ouviu hoje acerca da ansiedade, eu acredito que de coração nós podemos viver livre, leve e soltos, como o Senhor deseja que a gente viva, amém? Você recebe essa palavra? Eu queria te convidar a ficar de pé, e eu quero fazer 3 convites hoje. O primeiro deles é um convite ao arrependimento. Se você sente que você tem andado em ansiedade, e que isso tem roubado a sua paz de uma maneira, uma proporção que não devia acontecer, e você sente a necessidade de se arrepender perante o Senhor, eu quero te convidar a fazer isso, porque nós precisamos tratar o pecado como pecado. Muitas vezes, em comparação com coisas que parecem mais sérias, a gente às vezes não dá muita bola para o pecado. Mas eu acho importante nós exercermos a prática bíblica de se arrepender. Então, se você sente, cara, eu nem sei quanto tempo atrás eu me perdi na ansiedade que eu estou hoje, mas a coisa está feia. Eu queria te convidar a orar hoje, se arrependendo, não num espírito de constrangimento, de condenação, mas entendendo quem é o seu Pai e como Ele quer que você viva livre disso, amém? Então, se você hoje gostaria de se arrepender da maneira como você tem andado ansioso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e conversar com o Senhor, mesmo nas suas próprias palavras. Eu também vou estar conduzindo uma oração, se você quiser repetir no seu lugar, mas fale com Deus. Senhor Jesus, hoje nós nos arrependemos pelo espaço, lugar que temos dado à ansiedade em nossas próprias vidas, quando a sua palavra já nos deu a fórmula para viver livre disso, quando a sua palavra já nos deu um antídoto. Seria uma tragédia nós, a igreja, o seu corpo, que temos justamente o antídoto contra essa ansiedade, viver presos nisso. Senhor, nos ajuda a caminhar somente na paz que excede todo entendimento.
quando nos deparamos com ansiedade, nos ajuda a aplicar o que a sua palavra diz, para que não fiquemos presos nesse lugar. Hoje nós nos arrependemos, pedimos perdão da nossa ofensa contra você, contra a sua palavra, e pedimos que, com a sua sabedoria, isso não seja algo que se repita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.